um nordestino com baixo grau de instrução, que vem do Nordeste, de um pau de arara, e tem sucesso. É presidente da República e, vamos ser objetivos, realiza 2 governos que foram os melhores, talvez, da nossa história republicana. Com tudo isso, isso movimenta numa elite de descendência europeia, que ou veio aqui para escravizar, utilizando de mão de obra escrava, ou veio aqui para ocupar o lugar do negro na ascensão social e no domínio da riqueza simbólica. Na hora que vê um pobre, um nordestino, atarracado, tendo esse sucesso, é natural que surja o ódio. Porque é isso todo, que nós estamos... E no mundo todo. É natural, nós temos que entender esse sentimento, que não é a razão única, mas é certamente um afeto que é importante. Eu sou espinoziano, acho que as coisas não se explicam só pela racionalidade, elas se explicam pela afetividade, né? Quer dizer, ou seja, nós temos um momento em que há um segmento das nossas elites, não toda ela, mas um segmento dela, que hoje tem muita força, que tem um ódio desse homem, não dele, do que ele representa. É o mesmo ódio que tem da juventude negra das periferias. É tudo igual. Então, é isso que nós estamos vivendo, nós temos que entender. A estrutura da exceção ela é sempre extremamente justa e persecutória. E persegue Lula por uma série de características. É um presidente pobre, pela questão étnica, é nordestino, o Sul não gosta de nordestino, essa é uma realidade. Há preconceito contra nordestino no sul-sudeste do país. Ele é vítima disso porque é só julgado por brancos do sul e sudeste, né? Ou seja, vai ter veja, isso tudo conflui. Quer dizer, o inimigo ele é étnico, o inimigo ele tem uma classe social, o inimigo representa a perspectiva de perder o controle. Nós estamos num país em que 20% da população, se muito, é branca, vive com constante medo de perder o controle e os privilégios que tem. Essa é a realidade. Vamos dizer do como o país é. Nós não construímos uma nação brasileira. 80% dos nossos habitantes não é... A elite não quer integrar a nação, né? Tanto que eu acho que hoje em dia tem até que pensar em um Estado plurinacional mesmo, assumir isso, né? Para daí todos terem representação. Mas eu creio que esse elemento nós temos que observar. A única chance de civilidade que nós tivemos na nossa história foram 2 momentos: a Constituição de 88 e esse período do governo Lula, que obedeceu à Constituição de 88. Não houve governo que cumpriu mais a Constituição de 1988 que o do Lula. Isso é ponto. Qualquer constitucionalista, quando olha, vai observar isso. A Constituição determina o combate à miséria como um valor essencial da República. Então, ela determina essa integração de todos como nação. E houve um esforço nesse sentido. Quer dizer, então é tudo isso que é o inimigo dessa elite que não quer perder seus privilégios históricos. Nós não estamos tratando com um problema secundário. O caso do Lula não é o Lula. Estamos tratando da nossa alma como sociedade, do nosso espírito, da nossa história, das nossas profundas contradições, do nosso lado sombrio. É isso que nós estamos lidando nesse caso. A forma mais corrupta de ação econômica que nós tivemos na nossa história. Juca, só quero dar uma pequena lembrança aqui, porque ninguém se lembra disso. Ficou só um dia nas matérias do jornal. Só um dia. O início da pandemia, primeira semana de pandemia, foram feitos alguns cheques do governo federal para o setor financeiro, para meia dúzia de bancos, de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. 20% do PIB, 1/3 do orçamento público de uma vez. O argumento, não, tem que segurar a onda, senão pode ter uma quebradeira de bancos. Esse foi o primeiro argumento. E o dinheiro, eles falavam, não, isso aí vem de dinheiro dos próprios bancos, do fundo em comum deles. Peguei 4 estudantes no meu grupo de pesquisa e fomos lá. Entramos no site do Banco Central, fuçando naquele cipó, eles fazem para esconder, né? E começamos a achar um monte de normatizações de ordens, né, de atos administrativos, determinando que não, o dinheiro vinha dos fundos públicos, vinha da Fazenda mesmo, vinha do erário público, vinha do Tesouro Público. Não tinha nada de fundo de banco, né? E as garantias, contratos podres, contratos pré-pandemia, ou seja, nada de garantia corporativa. Nenhum banco no Brasil, né, como houve, por exemplo, na crise de 2008, quando os bancos receberam do governo americano ajuda, deram garantia corporativa. Aqui nenhum banco deu garantia corporativa. A garantia dada, contratos bichados mesmo, podres, né?
Depois, quando a gente revelou isso, eu fui para a Folha, fui para o Estado, mandei cópia para as pessoas dos documentos e tal. A mídia faz uma pequena alteração, o governo muda o discurso. Basta falar que a finalidade desse dinheiro era para financiar a juros, vamos dizer, subsidiados, a juros baixos, o pequeno e médio comércio. Alguém foi financiado no Brasil por banco durante o período da pandemia? O que eu quero dizer com isso? Esse foi o maior roubo de dinheiro público da história. Não há na nossa história, nenhum momento da nossa história, tanto dinheiro público destinado a tão poucos. E a nossa mídia se calou, o nosso parlamento se calou, aliás, auxiliou a produzir leis que deram salvaguarda para isso. Isso é só um pequeno exemplo que eu dou desse problema que nós temos, que é o grande problema estratégico do país, a meu ver. Nós temos meia dúzia de bancos que sugam o interesse nacional. Todo ano aí estão pegando quase 50% do orçamento público para pagar juros e serviços da dívida. Quer dizer, num país em que nós temos, os índices estão melhorando de desemprego, de fome, de insegurança alimentar, mas ainda são problemas muito graves que nós temos. Um índice elevado de fome, de insegurança alimentar. Quem aqui é de São Paulo vai para o centro da cidade, fica andando sobre corpos na rua, né? Quer dizer, porque estão ali dormindo, não tem onde morar, e não tem o que comer. Ou seja, nós estamos num momento muito estranho. E esta elite financeira, que corresponde a meia dúzia de bancos e cerca de uma população que é beneficiada por isso, não chega a 10 mil pessoas, eu creio, né? Num país de 240 milhões de pessoas, esse pessoal é extremamente marrento, certo? Eu estou absolutamente impressionado, por exemplo, eu não sou economista, né, mas o valor do dólar, a forma como o mercado reage no momento em que você tem PIB crescendo, desemprego diminuindo, desenvolvimento voltando, os índices são extremamente positivos do governo federal, e o chamado mercado, ou seja, esses corruptos interessados em desviar dinheiro público, essa que é a realidade, essa gente reage de uma forma extremamente negativa, chantageia o governo através de condutas que manipulam índices, que manipulam o valor de dólar, etc. Tal, né? O valor cambial, pressionam o governo, desafiam o governo, são extremamente arrogantes, né? Extremamente arrogantes, né? Então, eu realmente estou estarrecido com isso. Eu, como cidadão, eu já estou com 61 anos. Para mim, assim, minha vida já foi. Eu fico preocupado com a do meu neto, né? Eu tenho um neto de 11 anos, que país ele vai viver? Então, eu acho... É a mesma preocupação.